Nós vamos falar um pouco sobre a história do casarão do Riachão, né, aqui na Serra de Santana, ali na descida para o Capinhaçu. Então, o casarão do Riachão, conhecido como casarão de Zé Nunes, né, tem todo um contexto histórico, né? Nós sabemos que a Serra de Santana, o Planalto da Serra, ela começou a ser povoada pelas encostas da serra, né, pelas cabeceiras da serra, ou até mesmo algumas regiões de lagoas, né, que no período chuvoso os indígenas já vinham como nômades ali para aquelas localidades. E o casarão de Zé Nunes, nós temos várias histórias, né? E sabe-se que era uma grande casa, isso no contexto do interior do Nordeste brasileiro, a Casa Grande de Zé Nunes. Zé Nunes, ele é um homem que vem de Pernambuco e ele casa com uma pessoa aqui da Serra de Santana, né? E ali ele constrói no seu habitat, ali naquela localidade, né, um vínculo de família e de amizades. E o casarão guarda muitas histórias que precisam ser averiguadas com mais, né, responsabilidade. A gente conversa com pessoas de idade, senhores, senhoras e até pessoas que já faleceu, né, que partiram para a eternidade, e diz que o casarão do Zé Nunes passa a ser uma casa de várias histórias, né, uma casa de apoio dos tropeiros e das pessoas que moram principalmente na região dos Cinco Cantos, Lanchinha, porque a estrada que tinha o caminho principal da Serra de Santana por Florânia era pelo Capinhaçu, porque o Capinhaçu era uma região de várias casas, de várias famílias, né? Na época o sertão era mais habitado do que o Planalto da Serra devido à questão da água. Então a Casa Grande, ela tem várias histórias que a gente precisa de, como eu já disse, de rever. Mas uma casa que, quando as pessoas vinham a pé ou a cavalo naquela Casa Grande, que não era apenas uma casa simples, era um casarão, as pessoas paravam para tomar água, né, e beber água e descansar um pouco, que terminava de subir a ladeira, né, do Capinhaçu. E eu até falo um pouco porque a esposa de Zé Nunes tinha laços familiares com minha bisavó, né? Eu estou fazendo um estudo sobre essa história, mas há umas histórias que fictícia, né? Podemos dizer assim, e histórias que alguém confirma que é real, que houve alguns episódios na Casa Grande, né? Era uma casa onde o Zé Nunes era uma espécie de gerente da grande propriedade aqui na Serra de Santana, do Tenente Laurentino Cruz. E uma das histórias que a gente sabe, né, que com o passar do tempo as pessoas contam que houve algumas atitudes, né, que a gente precisa rever, que ali foi em um período na Casa Grande do Riachão, foi enterrado um homem e um cavalo, um orívere, que foi morto ali naquela casa, né? Há essa lenda, né? E, né, de pessoas que eram, eu quero dizer, presas, né? Que eram guardadas, né, por algumas seguranças, que a gente está nessa busca dessa história do cangaço, se realmente aconteceu, na Serra de Santana. Então, assim, hoje as pessoas, os mais velhos aqui de Tenente Laurentino, da Serra de Santana, comenta-se que ouvia-se assovios à noite, o galo cantar, né? Rugidos, caixões arrastando ali, baús dentro da Casa Grande, né? Mas a gente sabe que ali morou várias famílias, então tem mitos e lendas, né, culturais, que isso é uma coisa muito comum, que a gente precisa de averiguar realmente se fatos foram reais ou apenas são lendários, porque o Nordeste brasileiro e o Brasil
é formado em muitas lendas, né, em muitos mitos, mas o casarão do Riachão, a Casa Grande do Riachão ou a Casa Grande de Zé Nunes é um ícone histórico que merece ser revisto, pesquisado, né? E a gente já tem algumas anotações sobre esta pesquisa. E nós temos pessoas ainda vivas que são descendentes desses familiares, né? Eu conversei recentemente com uma pessoa de 86 anos, que é da minha família, e ela confirma que Zé Nunes, né, esse pernambucano que veio num período bem atrás para Serra de Santana, casou com a tia-avó dela. Então a gente está nessa pesquisa para realmente ver se o que é real, o que é fictício, o que é lendário, mas se sabe que merece uma pesquisa mais profunda. E a gente hoje, você saindo aqui na zona norte de Tenente Laurentino, a menos de 1 quilômetro ainda tem vestígios da Casa Grande de Zé Nunes, o casarão do Riachão, como ficou conhecido.